Pessoas, beleza? Bom, primeiramente, cara, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de te falar uma coisa. Cara, divulgue esse vídeo, divulgue de verdade esse vídeo, porque, de certa forma, a minha ideia ela precisa um pouco de divulgação também, para que ela chegue no influenciador, para que ela chegue investidor, para que ela chegue em alguém que possa divulgar e para que ela chegue em mais e mais professores que possam me ajudar nisso. Além disso, eu gostaria de que se você chegou até aqui, que você assistisse esse vídeo até o final. Por mais que ele vai ser um vídeo longo, mas eu proponho também algumas medidas que iriam solucionar alguns problemas da educação. É justamente por isso que eu gostaria que, ao você clicar nesse vídeo, que você reservasse um tempinho do seu dia para que você assista ele até o final. Muito obrigado pela compreensão. Fala galera, beleza? Bom, como é que vocês estão? Bom, pra quem não sabe, hoje vamos começar nosso trabalhinho, né? Bom, primeiramente, a Academy SM, que é a melhor solução para educação. Tô até aqui com uma coquinha, né? Enfim, porque o vídeo vai ser longo. Bom, antes de tudo, vamos à ideia. A ideia é uma rede social 100% educacional, 100%. As postagens elas vão ser 100% focadas com o intuito de educar ou de expor a opinião do indivíduo em si. A ideia é ser um local com o puro objetivo das pessoas se desenvolverem intelectualmente. Esse é um lugar onde as pessoas podem estudar aquilo que elas quiserem, da forma e com o método que elas quiserem. Eu peguei essa ideia, eu me inspirei muito nas faculdades, algumas faculdades, viu? Onde você pode literalmente fazer um semestre de música, um semestre de gramática, um semestre de poesia, um semestre de tecnologia, enfim, um semestre de programação. E é claro, além disso, você também pode, como eu posso dizer, você também pode fazer várias outras coisas, várias outras coisas. Você pode estudar tudo aquilo que é de seu interesse genuíno, entende? Então eu acho que essa ideia é muito extraordinária por isso. Bom, e para isso eu iria incorporar diferentes coisas, como é o caso, por exemplo, das funcionalidades dos ambientes virtuais de aprendizagem, um sistema de postagem 100% educacional, todos os sistemas de fóruns e de dúvidas já utilizados, como eu posso, uma revista, entre aspas, acadêmica, que vai ter um sistema ali de postagem de artigos acadêmicos, um sistema de chat em tempo real, e você vai poder seguir ou não outra pessoa, e é claro, programas de parcerias. Bom, primeiramente a gente vai dividir a Academy SM em 4 principais abas: a página inicial, os artigos, os grupos e as dúvidas. Bom, e a página inicial funcionaria de uma forma bem similar às das outras redes sociais. Você vai poder seguir um determinado usuário e você vai encontrar as postagens desse usuário no seu feed de notícias, sejam elas postagens comuns ou artigos acadêmicos. Além disso, vai haver o botão Valeu, onde você vai poder doar uma quantia financeira para o dono da postagem, como uma forma de recompensar essa pessoa, muito semelhante ao botão Valeu do YouTube. Bom, e é claro, você também vai poder curtir, reagir ou dar upvotes. Isso daqui ainda não está definido, galera. Se o que é o melhor é o botão curtir, o botão reagir ou o botão dar upvotes. Vai ter um lugar onde a gente possa debater isso, tá? E além de, claro, comentar e compartilhar as postagens alheias. Bom, desculpa interromper aqui, mas assim, galera, eu acho que é de suma importância que vocês compartilhem esse vídeo e para que ele chegue em mais e mais pessoas, justamente para que a gente aumente o debate a respeito disso, aumente o debate em torno dessa rede social. Eu acho isso de suma importância. Enfim, e como uma postagem ela vai funcionar? A postagem ela vai poder ser feita de 3 formas diferentes. Primeiro, uma postagem no seu perfil, diretamente no seu perfil. Você vai
ter a possibilidade de dizer que aquela postagem vai ser pública ou ela vai ser privada. E é claro, uma postagem dentro do seu grupo. Numa sala de aula que você participa, você vai poder criar uma postagem, igualmente com curtidas e comentários. E a terceira, que é a postagem de artigos. E artigos e dúvidas serão postadas em outras abas, que é literalmente a aba artigos e a aba enfim. Sobre seguidores e perfil de usuário. Bom, como eu havia dito, vocês vão ter a opção de manter suas postagens públicas ou privadas. Eu acho que é muito importante dizer isso. Muito semelhante àquilo que ocorre no Facebook. Porque assim vocês vão controlar quem vai poder ler as suas postagens. E assim, inclusive, você vai poder controlar quem te adiciona e segue, podendo recusar ou não uma solicitação de amizade. Acho que é muito importante a gente mostrar que a gente preserva o anonimato. Muitas vezes a única coisa que vai ser exibida, se você quiser, é claro, publicamente, vai ser sua foto de perfil, seu nome e um mini resumo, um mini currículo. Mais ou menos isso. E é claro, a partir de 20 mil seguidores, o usuário ganha um selo de verificação. Em resumo, a AcademySM vai contar com um sistema de perfil de usuário semelhante ao LinkedIn e ao Facebook, sistema de postagens com comentários, curtidas e tudo mais. Terceira, a possibilidade de seguir outras pessoas. E a quarta, que é a possibilidade de se comunicar via chat com outros usuários. Bom, eu coloquei aqui um protótipozinho de como é que vai ficar a aba postagens. Como você pode ver, isso daqui é um negocinho semelhante ao Facebook, de você escrever o artigo, aqui tem as suas conversas, enfim, muito semelhante ao Facebook. Aqui tem seu nível de usuário, alguns dos seus grupos, enfim. Aqui no feed de notícias, nessa parte aqui, você tem as postagens de fato. E aqui você tem a opção de escrever uma postagem, escrever um artigo, enfim. É mais ou menos isso. Isso daqui é como a tela vai ficar no celular. Aqui você vai poder escrever o artigo e aqui, ou à medida que você rola o feed, vão aparecendo as outras postagens. Enfim. E a aba artigos. Diferentemente da aba postagens, a aba artigos será responsável por textos mais longos, dessa vez aceitando apenas alguns formatos de arquivo. A aba postagens vai contar inclusive não apenas com postagens escritas, como também com vídeos, fotos, além dos textos. Uma das outras coisas que eu pensei aqui foi inclusive enquetes, como eu posso dizer, lives, enfim, você vai poder postar esse outro tipo de conteúdo na aba postagens. Bom, e uma coisa que vocês devem entender é justamente que na aba postagens você não vai poder postar um artigo acadêmico. Por quê? Os textos eles vão ter no máximo 5.000 caracteres. Já na aba artigos, o usuário ele vai enviar para o servidor um breve resumo aí. Na postagem mesmo ele vai postar um breve resumo do artigo, junto com o texto do artigo. O texto do arquivo, aliás, o texto do artigo, obrigatoriamente tem que ser postado em formato de Microsoft Word, ou seja, Docs, ou de PDF. E a aba artigos teria como objetivo principal um local onde as pessoas poderiam postar seus artigos acadêmicos, quase que como uma revista científica. E a pessoa que postaria um artigo ali na aba poderia concorrer ao programa de parcerias dependendo da relevância e do número de seguidores da pessoa e dependendo da relevância do artigo. Isso daí recompensaria exatamente a relevância do artigo, a relevância do cientista. Isso seria uma forma de recompensar os melhores acadêmicos e todos aqueles que fazem uma grande diferença na sociedade. Bom, e assim como a aba postagem, será possível filtrar e privar sua obra apenas para algumas pessoas, podendo inclusive ganhar vantagens financeiras por meio do botão valeu, muito semelhante ao que ocorre na aba postagens mesmo. Bom, em resumo, a AcademySM vai contar com um sistema de parcerias, a possibilidade de hospedar arquivos PDF e Docs, a possibilidade de hospedar artigos acadêmicos, ou seja, o menor
Aqui a DMSM nada mais seria do que uma enorme revista científica, revista acadêmica, né? Enfim. E a aba grupos. E aqui estaria de fato toda a estrutura de um ambiente virtual de aprendizagem. Se você quiser ter uma aula de filosofia, matemática ou língua portuguesa, você vai poder encontrar todas essas salas de aula dentro da aba grupos. Bom, e na aba grupos você vai encontrar desde as suas aulas do curso da faculdade até um curso de guitarra que você comprou. Enfim, eu diria que de certa forma a aba grupos em alguns momentos ela vai ser o coração entre aspas da Academy SM, justamente por causa disso. E é claro, um artigo acadêmico de uma professora minha da faculdade falou exatamente sobre os ambientes virtuais de aprendizagem e o que seria bom eles terem, né? Pois bem, e com base nesse artigo, eu pude me orientar melhor na hora de desenvolver a aba grupos. E a aba grupos ela vai contar com diferentes coisas. Primeiro, ela vai contar com um lugar onde o professor ou aluno podem fazer uma postagem com o objetivo de aumentar o conhecimento das partes envolvidas. Os alunos também poderão postar e até mesmo comentar nas postagens, algo muito semelhante ao que acontece nos grupos do Facebook. Eu não havia pensado muito em relação à moderação dentro dos grupos, tá bom? Tipo, se o professor ele vai poder moderar uma postagem, moderar uma pergunta, enfim. É claro que isso daria um outro trabalho para ele, né? Então isso daí é uma coisa que deveria ser discutida. E, inclusive essa foi uma ideia que eu acabei de ter. E a aba avisos. Uma aba avisos é muito essencial lá. Bom, para quem não conhece o Blackboard, ele tem uma aba exatamente chamada avisos. Nessa aba, o professor ele pode, por exemplo, mostrar informações do conteúdo que vai cair na próxima aula, das provas que vão cair. Ele pode avisar que vai ter uma prova na próxima semana. Ele pode ele pode explicar que ele não vai ter aula, enfim, mais ou menos esse tipo de coisa, sabe? Mais ou menos esse tipo de coisa. E as dúvidas, que é um local onde os alunos eles vão poder postar suas dúvidas, e as dúvidas elas vão poder ser sanadas, tanto pelo colega quanto pelo professor em si, entende? E o conteúdo, o nome já é bastante autoexplicativo. Os vídeos, postagens ou tudo relacionado aos cursos estará na aba de conteúdo. A aba tarefas também, que é o local onde as provas e as atividades poderão ser postadas. O professor ele vai postar lá um local onde ele vai colocar um local onde você pode enviar uma postagem, enviar uma tarefa, enviar uma prova, enfim. E o chat, que nada mais é do que uma espécie de grupo no WhatsApp da aba grupos, um local onde os alunos e os professores poderão interagir por meio de mensagens de áudio e texto. Bom, alguns professores meus, eles utilizam muito mais de uma plataforma. Eu acredito que você ter a funcionalidade de você ter um chat já simplifica muita coisa, porque você tem tudo isso na mesma plataforma, sabe? É uma estrutura de fato de um ambiente virtual de aprendizagem. Um ambiente virtual de aprendizagem é exatamente isso, um local onde você possa interagir, se comunicar com o professor, se comunicar com seus colegas, enfim. E é claro, a aba artigos. Bom, tanto o professor quanto os alunos poderão postar seus artigos acadêmicos ali. Os artigos em questão eles ficam visíveis para toda a turma. Eu acho importante citar isso daí. Os artigos e as postagens eles vão ficar visíveis para toda a turma, tá bom? Dependendo da visibilidade do seu grupo, esses artigos eles vão ficar visíveis para o público também. Mas se esse daí for um grupo privado, aí você só vai ter as suas postagens e seus artigos visíveis para as pessoas do seu grupo. Existe também uma aba de videoconferência, onde o professor e o aluno poderão se comunicar em tempo real via chamadas de vídeo. E a aba calendário, que é um local onde as pessoas poderão saber as datas de entrega para cada tarefa. E o objetivo dessa aba calendário é exatamente você trazer uma maior organização dos estudos. E a aba turma,
que é um local onde você vai poder conhecer e interagir os outros membros da sua turma, como o professor, os colegas, enfim. E é claro, o professor ele vai ficar com uma posição destacada junto com a instituição. Eu fiz uma besteirinha aqui com a Coca-Cola, não sei se deu pra perceber, né? Me molhei com Coca-Cola. Bom, e cada grupo vai ser separado pela categoria e pela matéria relacionada para ele. Um curso de HTML e CSS do básico ao avançado, por exemplo, vai ficar numa categoria de cursos de programação. E os grupos, eles vão ser divididos entre grupos públicos e grupos privados, mais ou menos aquilo que eu já expliquei. Grupos públicos, por exemplo, serão 100% gratuitos. Além disso, os cursos pagos serão 100% privados. Acho muito importante citar isso. E cada grupo vai contar com uma moderação de conteúdo feita ou pelos usuários ou posteriormente por profissionais da educação com mestrado, doutorado ou até mesmo uma licenciatura naquele curso, de modo a reduzir o desemprego de pós-graduados e ao mesmo tempo preservar a veracidade e a qualidade das informações. Para preservar a qualidade e a excelência dos cursos na plataforma e para que os criadores de conteúdo não vendam um curso que seja apenas um compilado de outros cursos gratuitos, né? E do mesmo jeito, os alunos poderão avaliar cada grupo com uma avaliação de 1 a 5, podendo avaliar inclusive as instituições de ensino. Acho muito importante citar isso. Não vai dar para você avaliar os professores, mas vai dar para você avaliar as instituições de ensino. Eu acho importante fazer isso. E grupos de conhecimentos mais básicos ou bastante difundidos pela internet serão obrigatoriamente gratuitos. Isso é, mais pra frente, mais pra frente. Principalmente se forem de língua portuguesa, matemática, humanidades ou ciência da natureza. Dependendo daquilo que você ensinar de programação, por exemplo, dependendo daquilo que você ensinar de teoria musical, enfim. Esse tipo de coisa mais básica, tipo, vamos supor que você faça um curso de HTML, CSS e JavaScript. Beleza, esse curso vai ser gratuito. Justamente porque já existe muito conteúdo gratuito sobre HTML, CSS e JavaScript. Inclusive você pode aprender muita coisa pela documentação do Mozilla. Se você fizer um curso de teoria musical, vai ser a mesma coisa, tá? E o objetivo disso daí é exatamente possibilitar que cada usuário da Academy SM, cada pessoa que tem um celular e o acesso à internet, tenha a possibilidade ou acesso a uma educação de qualidade e excelência. Inclusive, quando eu falo de educação de qualidade e excelência, eu falo educação de nível de ensino médio mesmo. Educação de nível de ensino básico ou de ensino médio. Enfim, um local onde você pode aprender coisas que dê para você se preparar para os melhores vestibulares. Enfim. E as coisas não obrigatórias. Bom, na verdade, coisas que a gente precisa debater antes de, enfim, desenvolver. Justamente porque eu estudo, por exemplo, elaborar um teste de conhecimentos prévios antes de uma pessoa comprar um curso na Academy SM. O grande problema disso, gente, seria o seguinte: é claro, isso daí estimularia muito o conhecimento básico, ensino básico e tudo mais. Mas, em contrapartida, isso daí quebraria um dos pontos principais da Academy SM, que é justamente a liberdade daquilo que você vai poder estudar. Enfim, isso é muito complicado. Isso é muito complicado mesmo. É justamente por isso que esse é um ponto que tem que ser debatido. E o sistema de gamificação, acho que é muito importante citar ele. Depois de um tempo você vai poder receber pontos de XP a partir do momento em que você começasse a postar seus comentários, ou até mesmo
comprar seus primeiros cursos, terminar seus primeiros cursos. A gamificação seria capaz de mostrar seu nível de experiência e conhecimento sobre determinados assuntos com base na sua contribuição feita na comunidade daquele assunto. Uma pessoa que fez cursos, por exemplo, de canto lírico, guitarra, baixo, e com isso aprende a tocar bem, poderia estar muito bem colocado em quantidade de XP na comunidade musical. O sistema de gamificação vai ser dividido a níveis, da mesma forma como ocorre em jogos de RPG como SimCity e Dragon City, onde você ganha pontos de XP e isso te ajuda a subir de nível. Isso tornaria o processo de aprendizado muito mais competitivo e muito mais divertido, semelhante ao que acontece no Duolingo. Eu gostaria aqui de mostrar um exemplo para vocês. Bom, eu tive um probleminha com a câmera agora que eu notei. Bom, mas para quem não sabe, esse daqui é o Duolingo. Esse daqui que eu tanto falo. Esse sistema que eu tanto falo. Vou até mostrar aqui o meu perfil para vocês. Para mostrar um pouquinho a parte de gamificação propriamente dita. A parte do XP propriamente dita. O Duolingo, cara, ele tá sempre estimulando você não só a continuar estudando, como também a continuar adquirindo XP dentro do Duolingo, o que eu acho bastante interessante. Que nem você pode ver aqui. Eu coloquei aqui a minha quantidade de XP, os meus idiomas e tudo mais, enfim. Vamos supor que você faça uma lição aqui. Bom, eu acho que eu vou cortar essa parte do vídeo, inclusive, porque... Bom, porque eu acho que isso daqui pode dar copyright, né? Enfim. Mas, voltando aqui, é mais ou menos assim que a Academy SM vai funcionar. Da mesma forma como o Duolingo continua você a estimular, aliás, te estimula a continuar aprendendo, a Academy SM também vai fazer isso. E a aba grupos. Bom, quando você cria conteúdo gratuito na Academy SM, você não contribui apenas na sociedade como um todo. Você também contribui com a sua própria experiência e formação. Ao criar um grupo, você concorre ao programa de parcerias da Academy SM, além de ganhar XP na sua comunidade. Isso daria a um desenvolvedor que cria conteúdo educacional mais experiência em projetos, o que possibilitaria não apenas a contribuir com a comunidade, mas o colocaria em melhores posições no processo seletivo. Eu acho isso daqui muito importante citar mesmo. Enfim. E o sistema de parcerias? Bom, para quem não sabe, eu desativei a câmera, né? Um dos objetivos da Academy SM, quando se fala sobre estudo de idiomas, é o de adquirir parte da experiência que você obtém em outros sites, como é o caso, por exemplo, do Duolingo ou do Babel. Ao mesmo tempo, na Khan Academy ou em qualquer outro site, a ideia não é disputar com esses sites, mas sim buscar uma forma de melhorar a educação com as melhores instituições de ensino ao nosso lado, né? E seus diplomas serviriam assim também para aumentar seu respeito e sua experiência na Academy SM. E uma coisa que estou propondo futuramente são testes de conhecimentos em determinadas áreas. E ao terminar esses testes, você conseguiria também uma determinada experiência, dependendo do seu nível de conhecimento, né? Bom, postei aqui um print do Duolingo, né? Bom, e é claro, né? Para que você encontre um grupo, você vai precisar de filtros. E como é que eu vou fazer esses filtros? O primeiro de todos, categorias. Por exemplo, se você tem a intenção de estudar astronomia, vai haver uma categoria chamada astronomia. Se você tiver a intenção de estudar programação, você vai ter uma categoria para programação. Enfim, é basicamente isso. E a partir da categoria, do nome e da descrição do grupo, você vai saber o nível daquele grupo e se vale a pena comprar ele ou não. E além disso, você terá acesso ao nome dos módulos daquele grupo. Por exemplo, vamos supor que você tenha um curso de canto do básico ao avançado. Você vai passar provavelmente por teoria musical,
você vai passar por certos exercícios de vocalize e tudo mais. Daí, a partir daí, galera, você vai poder ler o nome dos módulos daquele grupo e decidir se dá para você comprar ou não, se é bom você comprar ou não. E é como eu falei, ao procurar um grupo você vai poder filtrar por categoria, nome ou um determinado assunto que ele aborda. Bom, resumo. Eu mostrei para vocês uma espécie de ambiente virtual de aprendizagem. E a Academy SM vai contar com um sistema de gamificação que vai beneficiar polímatas e pessoas que buscam desenvolvimento intelectual. Espero que isso não tenha saído no vídeo. Eu posso acabar levando copyright por causa disso. Além do ambiente virtual de aprendizagem, os alunos também poderão agregar no conhecimento. Eu acho que isso é muito interessante porque em muitos outros ambientes virtuais de aprendizagem, a única pessoa que pode agregar com conhecimento é o professor. O aluno ele não poderia, por exemplo, criar uma postagem e conversar lá diretamente com a turma de forma geral. Enfim, postar o resumo. E isso seria bastante interessante porque antes de você fazer uma prova, por exemplo, o aluno nerd da sua sala ele poderia postar o resumo aí. Ele poderia ajudar as outras pessoas. E isso seria muito interessante. Isso seria muito interessante mesmo. É claro, vai acontecer a integração com outros sistemas e certificados online. Os grupos, artigos, postagens e dúvidas serão divididos dessa forma de acordo com a sua categoria. É muito importante citar isso, beleza? Como eu falei, você que estuda programação, você não. Se você só quiser receber conteúdos de programação, você só vai receber conteúdos de programação. É muito importante citar isso. Agora. Eita porra. Ainda bem que a minha cara não tá sendo gravada, né? Eu espero. E as dúvidas em específico elas vão ser divididas em diversas categorias. Já existem diversos sistemas responsáveis por interações e por resolução de dúvidas, tais como Stack Overflow. A aba Dúvidas ela vai possibilitar todo mundo a sanar suas dúvidas. O Stack Overflow, para quem não conhece, ele é um site que o objetivo dele é justamente que você sane as suas dúvidas na área da programação. Por exemplo, se eu tenho uma dúvida de uma tecnologia que eu estou usando para desenvolver esse site, eu simplesmente posso postar lá uma dúvida, ou posso procurar uma outra dúvida já solucionada. Enfim, e as dúvidas elas vão ser compartilhadas mundialmente justamente por causa disso. Justamente para seguir a mesma lógica do Stack Overflow, em todos os lugares aos quais o seu idioma é falado. E por que eu falo de compartilhar mundialmente? Justamente para que as pessoas elas não tenham um trabalho de postar de novo uma dúvida repetida e responder uma dúvida repetida. Enfim, justamente para que as pessoas elas procurem direito antes de saírem fazendo uma dúvida, escrevendo uma dúvida. E assim como os grupos, as dúvidas poderão ser filtradas com base no seu título, suas categorias. E uma coisa que eu estudo, que eu acho que seria bastante importante, seria colocar subcategorias. Uma pessoa que está em dúvida na parte de programação, por exemplo, seria uma boa ideia colocar uma subcategoria com base nas bibliotecas ou na linguagem de programação. Bom, agora nós temos que falar sobre os benefícios da Academy SM para a educação. Bom, eu coloquei aqui 13 benefícios. Primeiro de todos, incentivo para a criação de polímatas. As pessoas vão poder aprender literalmente aquilo que elas quiserem na Academy SM. Um dos grandes benefícios da internet foi justamente esse, como eu acabei de mostrar o Duolingo aqui para vocês. A Academy SM, por isso, ela conta com sistemas de gamificação e exibição das credenciais no seu perfil.
Isso vai incentivar cada vez mais as pessoas a estudarem e se aprimorarem, com base em seus interesses genuínos e suas ideias genuínas. A segunda, a educação de qualidade gratuita. As pessoas elas poderiam encontrar uma educação de enorme qualidade de forma gratuita. Além de tudo, sem aquela avalanche de informações que você encontra em outros softwares, tais como no YouTube ou no Instagram. Para os conteúdos básicos, as pessoas poderiam encontrar cursos básicos com roadmaps gratuitos, fugindo assim da avalanche de informações. Tudo isso com base nos cursos recomendados pelos moderadores da Academy SM. O objetivo disso é aumentar significativamente o nível intelectual das pessoas, pois isso seria um estímulo concreto à educação na internet. Uma educação que antes era elitizada começaria a estar ao alcance da palma da mão de uma sociedade com acesso à internet e com acesso a um simples celular ou computador. E uma das frases que eu escrevi aqui foi justamente que uma nova era da educação digital está por vir. Eu preciso compartilhar um pouco um relato meu assim a respeito disso. Bom, particularmente, eu estudei 12 anos em escola pública. Eu entrei na faculdade por meio de bolsa de estudos, inclusive, e a única vez que eu estudei em uma escola privada, entre aspas, foi na vez que eu fiz o curso técnico, tá bom? Técnico em tecnologia. E a minha experiência, cara, não é uma experiência boa com a educação numa escola pública. Não é uma experiência boa. A escola pública, cara, ela é praticamente abandonada. Pra vocês terem uma ideia, não tinha nem professor. Então, acredito que a partir do momento em que você dá a possibilidade das pessoas que estudam na escola pública de buscarem aquelas matérias que eles perderiam quando um professor faltou, que elas perderiam quando um professor, elas quando não tem um determinado professor ali, cara, você dá uma possibilidade dessa pessoa de estudar de fato. Enfim. E o que eu ficava fazendo na hora vaga? Cara, eu ficava lendo livros, eu gostava muito de ler livros, eu gostava de ler bastante sobre história, filosofia, eu gostava muito de ler sobre esses temas. E não só isso, cara, como também eu estudava inglês, eu estudava muito inglês. E boa parte do inglês que eu tenho hoje é por causa daquela época, sabe? Eu tenho inclusive uma história engraçada de um dicionário meu que caiu na privada, né? Mas isso daí é tema para outro vídeo. Bom, e você daria uma coisa para essas pessoas que estão em aula vaga fazerem, tá ligado? Você daria uma possibilidade dessas pessoas estudarem. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Mas é claro, isso daí vai do interesse de cada pessoa, né? A terceira coisa, combate às informações falsas. E as informações falsas ou sem coerência não poderão ser distribuídas na Academy SM. O time de moderadores e pós-graduados serão responsáveis por combate às informações falsas, para que nós possamos manter uma comunidade inteligente e saudável. Isso me faz lembrar muito de um livro que ele fala exatamente a respeito das consequências de uma informação falsa. A mídia, por mais que ela tenha lá algumas informações duvidosas, eu não vou citar qual mídia eu estou falando aqui, tá? Ela, de certa forma, ela faz algumas campanhas muito fortes contra as notícias falsas. E é claro, a própria comunidade ela vai ser responsável pelas denúncias, justamente para isso. Quando a comunidade denunciar uma postagem, um artigo com informações falsas ou incoerentes, um moderador que é pós-graduado ou um moderador de forma geral, ele vai poder analisar essa denúncia e vai confirmar se a informação é falsa ou não. Na verdade, dois moderadores, justamente para quê? Dois moderadores de duas linhas de pensamento diferentes, justamente para que, cara, para que você não tenha problema, para que você não tenha um lado censurando o outro, justamente para isso. Eu acho que isso é muito importante. Quando você olha, por exemplo, para a economia, cara, existem 6 escolas de economia e existem
existem diversos tipos, entre aspas, de pensamento econômico, né? Enfim, talvez um anarcocapitalista ele não vai gostar do que um comunista vai escrever, e vice-versa. E é claro, a quarta é o incentivo aos profissionais da educação. Os profissionais da educação poderão ser recompensados pela própria Academy SM pelos serviços prestados pela educação. O objetivo do programa de parcerias é exatamente esse: reverter uma grande parte dos lucros da Academy SM a todos aqueles que contribuem com o ensino de forma geral. Além disso, esses profissionais poderiam inclusive ser recompensados pelos próprios alunos como forma de agradecimento. A Academy SM, acima de tudo, é um projeto feito pensando exatamente nos professores, para os professores e para os alunos. Enfim. E é claro, a quinta é que a gente pode empregar muitos profissionais de educação. E temos como meta empregar no mínimo 5 mil profissionais de educação até 2030. Esses profissionais seriam responsáveis por orientar e moderar os conteúdos criados na Academy SM. Isso ajudaria a reduzir o desemprego e ao mesmo tempo aumentar a qualidade do conteúdo. A profissão do moderador de conteúdo, inclusive, seria uma profissão nova e que poderia ser exercida por qualquer um com licenciatura, mestrado ou doutorado, com condições dignas de trabalho, claro, né? Inclusive, podendo fazer a moderação de conteúdo em home office, né? E um salário de pelo menos 3 salários mínimos. E uma coisa que eu gosto muito também é da jornada de trabalho de 30 horas semanais. Eu gosto bastante disso, né? Que é exatamente esse sexto ponto que eu comento aqui, que são as novas jornadas de trabalho. Eu sou um grande fã das jornadas de 30 horas semanais. Acredito que isso ajudaria muito para que os moderadores e desenvolvedores da Academy SM pudessem conciliar trabalho com a vida pessoal. E isso seria um grande incentivo para a sociedade de forma geral. E outra coisa que eu gosto bastante seria a jornada flexível. Vamos supor que a sua, o seu trabalho é ser moderador de conteúdo, né? Beleza. Bom, o que um moderador de conteúdo ele vai fazer? Bom, ele vai poder, tipo, consumir aquele conteúdo que está sendo enviado para aquela MSM, ou pelo menos ter uma noção básica daquele conteúdo, né? E isso, cara, poderia ser feito a qualquer hora e a qualquer lugar. É justamente por isso que eu sou totalmente a favor da jornada flexível. Sou totalmente a favor. Diferentemente, por exemplo, do pessoal que vai dar suporte na aplicação porque talvez gere um bug crítico à meia-noite e eu precise convocar a equipe de desenvolvimento. Os profissionais da educação eles não vão precisar necessariamente estar na Academy SM e estar trabalhando numa hora específica. Eles vão poder olhar as denúncias e olhar os conteúdos postados ali depois de um tempo. Basicamente isso. Enfim, e é claro, eu defendo muito o home office justamente com o objetivo de desafogar o trânsito. E eu acho que o home office é uma coisa que dá para ser aplicada inclusive aos devs. Justamente porque ao invés de nós investirmos em servidores físicos, estamos investindo 100% em infraestrutura na nuvem, cara. 100% em AWS, 100%. Acho importante citar isso. E é claro, incentivo à formação intelectual. Eu particularmente, quando começo no Duolingo, eu não gosto de parar. Eu sou viciado na coruja. Recentemente, na verdade recentemente não, alguns anos atrás, eu cheguei a completar os cursos de inglês, francês e finlandês. Bom, o curso de inglês e o curso de francês adicionaram novas unidades, né? Mas a partir do momento em que você desenvolve uma gamificação bem feita, uma plataforma bem feita, com bons estímulos visuais, você acaba tornando o processo de aprendizagem bem mais divertido. Existe uma plataforma, inclusive, de ambiente virtual de aprendizagem que é bem feia, tá, gente? Que é bem feia. Vamos, vamos começar, vamos começar a concorrer, né? Enfim, enfim. E o problema de inúmeras pessoas é justamente o de não conseguirem estudar.
seja por falta de foco ou por não se interessarem. A gamificação é uma ferramenta muito bem validada e muito bem vista pelo mercado educacional. Justamente porque eu citei o Duolingo, eu acabei de citar o Duolingo, existem pessoas que são viciadas no Duolingo. Existem pessoas mesmo. Eu sigo pessoas que são viciadas no Duolingo. E é justo. E esse processo de aprender que para alguns era chato, torna-se muito mais agradável e fácil. Muito mais. Enfim, justamente aquilo que eu citei, né? Voltando àquele slide. Cara, tem pessoas que são tão viciadas no Duolingo que hoje devem falar uns 6 ou 7 idiomas fluentemente, sabe? Enfim. E a criação de um novo mercado. Um dos pontos principais da Academy SM é a criação de um mercado de moderação de conteúdo. Diversas plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e YouTube também começarão a investir pesado em moderação de conteúdo para não ficarem para trás. A expectativa é gerar ao menos mais de 10 mil novos empregos muito bem pagos no Brasil até 2030, para pessoas com algumas titulações acadêmicas. Isso é um grande incentivo à vida intelectual. Bom, por que eu falo isso, cara? Porque, inevitavelmente, quando você tem uma plataforma que está empenhada 100% em filtrar fake news, filtrar informações falsas, incoerentes, você, as outras plataformas elas automaticamente também vão começar a fazer isso. E ao invés de você ter uma única profissão para os professores, para os acadêmicos, você vai ter várias outras profissões. Você vai ter, por exemplo, a moderação de conteúdo, você vai ter a própria profissão do professor mesmo, enfim. A nona é a melhor organização dos estudos. As pessoas, ao invés de estudarem em um lugar com diversas informações diferentes, como eu mesmo citei, elas poderiam seguir a trilha de um especialista em específico de forma organizada. Enfim, isso me faz lembrar muito de uma ideia que o Eric Wendell ele passou numa semana de treinamento de JavaScript. Enfim, e isso daí foi uma coisa que deu um estalo na minha cabeça, porque eu já estava desenvolvendo a Academy SM nesse tempo. Ele falou justamente que muitas vezes, quando a gente procura informações na internet, informações isoladas, muitas vezes a gente procura em locais isolados. E o objetivo da Academy SM é exatamente evitar esse tipo de coisa. Evitar que você vá procurar informações em campos totalmente isolados. E além disso, o aluno também saberia as datas de entrega de todas as suas atividades, desde o seu curso de canto até mesmo suas matérias da faculdade. Enfim, por exemplo, quando você tem um calendáriozinho ali, ele vai mostrar ali para você. Bom, quarta-feira eu tenho uma coisa para entregar do meu curso de guitarra. Quinta-feira eu tenho uma coisa para entregar do meu curso de inglês. Sexta eu tenho uma coisa para entregar da faculdade. Enfim, é mais ou menos isso. E a décima é a criação de comunidades. Não sei se você já parou para pensar, mas muitas vezes as pessoas têm um interesse em questão muito diferente das pessoas ao redor delas. E para que essas pessoas em específico elas não se sintam sozinhas, um dos principais pontos dos grupos da Academy SM é exatamente de criar comunidades de estudo. Que é o objetivo da aba grupos, de certa forma, é exatamente isso. Você ter pessoas que vão estudar o mesmo assunto que você vai estudar. Ter pessoas que vão não só estudar aquilo que você vai estudar, como também aprender aquilo que você vai aprender. E com isso você vai poder conversar, você vai poder fazer novos amigos, enfim. Justamente por isso. Eu, inclusive, já fiz alguns amigos via internet. Eu acho que isso vale muito a pena, sabe? É muito interessante. E. Bom, tinha alguma coisa para acrescentar aqui, mas eu acho que eu esqueci, né? Enfim. E é claro, a Academy SM ela vai ter um determinado padrão de qualidade. Para comercializar um curso na Academy SM, você vai ter que trazer um conteúdo bem trabalhado, estruturado e dentro de todos os padrões de qualidade possíveis.
Você não poderá, por exemplo, comprar um curso de sedução, uh, day ou qualquer um desses conteúdos que não vão agregar na sua vida, que não agregam na vida da maioria da população. Provavelmente vai ter curso de investimento, vai ter curso desse tipo de coisa, sim, na Academia SM, mas vão ser conteúdos realmente sérios, que não ensinam, por exemplo, você a operar mini índice, enfim. E todos os conteúdos devem ter o devido compromisso com o conhecimento, né? Justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Tem muito coach lá na internet, tem muito cara que vende cursos de como pegar a mulher. Isso daí é um grande exemplo, cara. E, cara, na boa, nem preciso comentar. Nem preciso comentar que esse tipo de curso nem deveria existir de verdade. Nem deveria estar na Academia SM. E esse daqui vai ser um local para desenvolvimento da ciência também. Imagina uma enorme revista científica, onde os especialistas poderiam receber revisões, conselhos e discussões com outros especialistas. Isso seria a aba artigos. Além de substituir as revistas científicas, a Academia SM seria um local de amplo debate científico para cada uma das partes interessadas. Ou seja, cara, vamos supor que você posta lá um artigo ali na Academia SM. Outras pessoas vão poder avaliar seu artigo, outras pessoas vão poder falar dos erros e dos acertos do seu artigo, enfim. Eu acho que isso seria uma coisa extremamente interessante. Por falar nisso, cara, na boa, se ainda não se inscreveu, se ainda não compartilhou esse vídeo aí, meu, compartilha aí logo, né? Compartilha aí com seu professor, compartilha com sua sala de aula, enfim, é isso aí. E o 13º, colocar os melhores professores no seu devido lugar. Eu acho que isso corrigiria uma injustiça muito grande na nossa sociedade. E grande parte dos investimentos da plataforma serão revertidos para os professores, o que mostra que os melhores professores poderão de fato ocupar seu lugar dentro da nossa sociedade, sem a necessidade de sair do Brasil. E se tudo der certo, pode ter toda a certeza que daqui a 10, 20 anos vai ter professor dirigindo Ferrari por aqui. E eu acho isso muito bacana mesmo. Imagina, por exemplo, um cara que nem o Gustavo Guanabara, podendo dirigir uma Lamborghini, tendo tudo aquilo que o Felipe Neto tem, cara. Tendo tudo aquilo que um jogador de futebol tem. Enfim, teve uma cena recentemente que assistindo futebol me revoltou um pouquinho. Como vocês sabem, eu torço para um time lá da Baixada, né? Não vou citar o nome aqui, não quero levar a processo, mas enfim, eu não. Eu acho que é melhor eu não terminar isso daqui não, porque, mano, na boa, o jogo em questão foi contra um time de gaúcho e ele me deixou assim bem revoltado mesmo. Eu fiquei bem revoltado com a atuação de alguns jogadores. Enfim. Bom, e se nós formos explicar isso de uma outra forma, eu gostaria de mostrar os problemas resolvidos, que é exatamente a desorganização dos estudos, os empregos de profissionais de educação, o sucateamento da educação, a avalanche de conteúdos, as informações falsas ou duvidosas, o isolamento intelectual, a perda intelectual causada por outras redes sociais, cursos sendo vendidos com qualidade duvidosa. Nós vamos incorporar alguns fóruns para outros tipos de conhecimento, como o caso do Brain, e a criação de uma enorme revista científica. E é claro, a reparação dessa grande injustiça que a gente sofre na nossa sociedade. E como a Academia SM vai ganhar dinheiro? Bom, sabemos que nenhum negócio funciona sem dinheiro. Bom, 3 métodos de monetização que eu pensei. O primeiro, aba grupos. O segundo, as doações feitas. E o terceiro, que é a utilização do botão agradecer. Bom, como sabemos, uma das funcionalidades da aba grupos não seria apenas a de hospedar conteúdo para os usuários, como também de ser um marketplace onde o usuário pode encontrar um curso que ele esteja precisando no momento. Uma porcentagem sobre o valor daquele produto seria daquele serviço, na verdade, né? Será destinado. Eu nunca mais esqueço que é um produto e um serviço, cara. Nunca mais, nunca mais.
Uma porcentagem sobre o valor daquele produto vai ser destinado ao desenvolvimento e à manutenção da queda MSM, semelhante àquilo que ocorre com outras plataformas, como é o caso da Hotmart e da Eduz. Bom, e a aba Grupos ela funcionaria também como um ambiente virtual de aprendizagens, tanto para a empresa, tanto para alguma empresa que vai criar um treinamento, quanto para as escolas ou para as universidades. A universidade em questão falaria com uma equipe de vendas que seria responsável por repassar a queda MSM, vender a queda MSM para a universidade. Ou seja, a universidade compraria o nosso serviço a partir de um intermediador, de um vendedor. Enfim, e é claro, os usuários de forma geral, independente do usuário, ele vai poder fazer uma doação para a Academy SM, uma doação de qualquer valor, semelhante àquilo que existe a Khan Academy, na Khan Academy. Eu não sei se o Duolingo ele faz isso também, mas o Duolingo ele tem a opção de você ter o Duolingo Plus, inclusive, que é justamente um objetivo de você contribuir com a educação gratuita. Achei essa uma ideia muito interessante. Enfim, e pretendemos manter contas em diversos lugares, inclusive no Apoia-se, justamente para isso. É que nem eu falo. Esse é um dos motivos pelos quais é bem importante vocês divulgarem, né? E o botão agradecer, que é muito semelhante ao botão valeu do YouTube e aos superchats existentes nas tantas plataformas de live. Uma das tantas formas de monetização de cada uma dessas plataformas, né? Ou seja, uma porcentagem daquilo que você, como eu posso dizer, uma porcentagem de intermediação que você for pagar para aquele professor, para aquele profissional, você poderia, aliás, uma porcentagem seria repassada para aquele MCM. Enfim, e eu tô pensando numa porcentagem exatamente por causa disso. Se eu não me engano, o superchat do YouTube que você faz nas lives, eu acho que é de 20%. Tem algum lugar que é de 20% também. Eu acho que na Twitch, não sei se é na Twitch ou no TikTok, que 50% do valor da doação é repassado para a plataforma. Enfim, e o botão agradecer vai estar presente nas postagens, nos artigos, nas dúvidas e nas lives. E algumas outras formas. Bom, eu acho que monetização é uma coisa que tem que ser discutida, inclusive. Eu vou ter um espaço para a gente discutir sobre monetização e outras formas estão sendo vistas não só para maximizar a receita. Enfim, uma coisa que eu pensei foi exatamente um lugar muito semelhante ao Skillshare, que nada mais é do que um local na internet onde você paga uma assinatura direto para a empresa que presta serviço e você consegue acessar qualquer conteúdo de lá. Enfim, eu não, eu não posso mentir, cara. Eu tô pensando em fazer isso nessa fase inicial da aba postagem justamente para levantar fundos, porque esse comecinho da Academy SM depende muito de investimento. Isso é inegável. E outras formas envolvem, por exemplo, o Bitcoin e a mineração de outras criptomoedas. O Ethereum, por exemplo, é uma criptomoeda que, se eu não me engano, ele roda no AWS. Um dos serviços do AWS é responsável pela blockchain. Enfim, e um amigo meu, inclusive, teve uma ideia muito mirabolante envolvendo criptomoedas. Minerar e recompensar o usuário na Academy SM em criptomoedas por cada interação talvez seria uma ideia boa, assim. Mas é claro, isso daí é uma coisa que tem que ser discutida. Isso daí é uma coisa que tem que ser discutida para que a gente procure a melhor forma de monetizar. Enfim. E algumas formas de monetização que eu não concordo. Primeiro, anúncios do Google. Segundo, anúncios de forma geral. Hoje em dia a publicidade da Alphabet está cada vez mais abusiva e invasiva, inclusive. Isso se nota não só pelos vídeos no YouTube. Bom, não sei se você já entrou no YouTube hoje. Quer dizer, esse vídeo tá literalmente no YouTube. Tá, mas além do YouTube exibir anúncios em vídeos de canais que não monetizam conteúdo, o YouTube atualmente
não só tá fazendo isso, como o YouTube tá exibindo 2 anúncios, inclusive. Não só o YouTube tá exibindo 2 anúncios, como você vê os anúncios do Google em jogos, enfim, entre outros tipos de coisa. Tem um aplicativo de xadrez que eu jogo, aliás, tem um aplicativo de xadrez que eu baixei e comecei a jogar, que ele é um aplicativo que, cara, que lá pra 2017 não tinha um anúncio. Hoje em dia tem. Hoje em dia tem muitos anúncios. E os anúncios, eles estão cada vez mais abusivos. Inclusive, o Google está permitindo que fraudes sejam anunciadas, sites de apostas sejam anunciados, o que eu acho que é extremamente preocupante, extremamente preocupante. Você imagina, por exemplo, anúncios de práticas fraudulentas sendo anunciados na Academy SM. Você imagina a merda que seria. É justamente por isso que o objetivo da Academy SM é justamente não pegar dinheiro de anúncios do Google, não pegar dinheiro de anúncios do AdSense por causa disso. Eu não acho essa uma boa ideia. Bom, e eu gostaria de ver com vocês se vocês têm alguma sugestão também, porque nós precisamos de dinheiro, né? É claro, agora que eu mostrei as formas de monetização, eu tenho que mostrar meu plano de desenvolvimento. Não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito de um conceito chamado metodologias ágeis. Eu particularmente tenho a minha própria, né? Mas eu utilizo uma metodologia muito semelhante ao Kanban. Bom, e isso daí consiste em quebrar o meu software em pequenos fragmentos e pequenos MVP da Academy SM aos poucos. E o desenvolvimento do projeto vai ser feito em 6 pequenas etapas, sendo elas o cadastro de usuário, a aba grupos, a aba postagens, a aba artigos, a aba dúvidas, a gamificação, o programa de parcerias e o resto do projeto. Bom, e uma coisa que eu tenho que trazer para vocês, gente, é o seguinte, nem mesmo o Facebook nasceu pronto. A primeira versão do Facebook não foi uma versão tão legal assim. Cara, o Facebook demorou 20 anos para ser desenvolvido, sabe? 20 anos, 20 anos. O primeiro MVP do Facebook saiu há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então o Facebook era totalmente diferente. E antes de pensar na estratégia de negócios, a gente tem que lembrar da estratégia de negócio do Facebook. Eu inclusive fiz um vídeo aqui no meu canal justamente falando a respeito da estratégia de negócios do Facebook. E o modelo de negócio do Facebook, a estratégia de negócio do Facebook é totalmente diferente da Academy SM. O que o Facebook fez? O Facebook, de forma geral, enquanto empresa, dedicou tempo para recrutar seus usuários finais. Enfim, lá naquele comecinho do Facebook, o objetivo do Facebook era recrutar os usuários finais. E para isso, o Facebook ele operou por muito tempo em prejuízo. Enfim, e até que em 2012, finalmente, a história ela mudou. Antes de 2012, o Facebook ele já começava a pegar dinheiro de anúncios, já começava a fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho importante citar que o que o Facebook fez foi simplesmente pegar o dinheiro, aliás, pegar o dinheiro que o Mark Zuckerberg e as outras pessoas tinham e utilizar esse dinheiro para construir um lugar de relacionamento na internet, de convivência na internet. A partir daí, o Facebook ele começou a mudar um pouquinho a sua estratégia. Além de ser um espaço de convivência, quando muitas pessoas já estavam no Facebook, muitos usuários estavam no Facebook, foi mostrado para o Mark Zuckerberg a ideia de você postar anúncios, de você criar anúncios no Facebook. Bom, essa ideia foi uma ideia bilionária. Eu nem preciso dizer, cara, o Facebook ele mudou a publicidade, mudou totalmente a publicidade, totalmente mesmo. Hoje, cara, o Facebook, no meu último vídeo citei que ele é literalmente o maior shopping center do mundo. E, cara, não é por menos, não é por menos.
Shopping center entre aspas, né? Shopping center entre aspas. Porque, cara, quantas pessoas não estão no Facebook ou no Instagram? Enfim. Mas a forma como a Academy SM visa se desenvolver é extremamente diferente do Facebook. Envolve investimento, dinheiro de terceiros, doações, sim. Bom, mas não na mesma forma do que o Facebook. Na Academy SM, cara, de forma geral, ela pode ser monetizada a partir do momento em que eu hospedo o site no AWS. A partir do momento. Enfim, eu posso simplesmente hospedar minha página de vendas, que eu inclusive criei uma página de vendas para vocês. Peraí, aqui. Eu posso simplesmente hospedar essa página lá no GitHub Pages e eu posso hospedar sem pagar absolutamente nada. Um empresário que se interessar, ele pode acessar minha página e ele pode se interessar pelo meu projeto. Enfim, é basicamente assim que as coisas funcionam, né? E enquanto o Facebook está em busca de usuários, o objetivo da Academy SM seria ir em busca das vendas. E é possível fazer isso com toda certeza. Com toda certeza. Isso daí seria o marketing de um software as a service tradicional, de um SaaS tradicional. Enfim, e não precisamos necessariamente vender nosso software para uma universidade. Enfim, as empresas elas também desenvolvem seus treinamentos e pagam softwares para isso. Existem diversos professores de idiomas que poderiam receber grupos e o ambiente virtual de aprendizagem para que assim eles consigam dar suas aulas. Enfim, é muito importante a gente citar isso, porque essa estratégia de focar em pequenos negócios inicialmente talvez seja uma estratégia boa. Bom, e um resumo básico aqui é que o foco do Facebook foi de trazer público, trazer conteúdo de outras pessoas, que foi exatamente essa forma como o Facebook, YouTube, entre tantas outras ideias monetizaram, para assim monetizar, né? Monetizar por meio de anúncios. Mas é claro, para isso ocorreram enormes gastos com cloud e com desenvolvedores, enormes gastos. Mas a Academy SM, ela já é baseada em MVP. Acho importante citar isso. Acho muito importante citar esse baseado em MVP. Porque, por exemplo, se não for conveniente para a Academy SM soltar uma aba postagens, cara, não vale a pena soltar uma aba postagens. Nem vale a pena. De verdade. E a Academy SM é focada 100% em vendas. E claro, para que se torne possível e viável a aba postagens, acho bastante importante que vocês divulguem esse projeto, né? Divulguem, divulguem, divulguem. E é claro, o marketing da Academy SM ele vai ser baseado em tráfego orgânico e tráfego pago. Tráfego orgânico, um grande exemplo de tráfego orgânico é justamente isso, essa página de vendas aqui. Essa página de vendas é um grande exemplo de tráfego orgânico. Grande exemplo. E tráfego pago seria, por exemplo, se eu fosse anunciar alguma coisa lá no Facebook. Enfim, os gastos em cloud e em desenvolvimento de sistemas, eles seriam feitos sob demanda, acima de tudo. Vale lembrar, cara, nem mesmo o Blackbird conseguiu tantos clientes no começo. E a Coca-Cola só vendeu 12 garrafas em seu ano de fundação. Eu acho que isso diz muito, tá ligado? Isso diz muito, muito mesmo. E é claro, eu coloquei essa aba que eu achei importante citar. Gastos com número. Bom, e dentro da feira de empreendedorismo eu citei 3 possíveis tipos de gasto com cloud. Primeiro, onde eu só hospedo a página de vendas, onde eu só hospedo a aba grupos e o cadastro de usuário, onde eu só hospedo a aba grupos e a página inicial. Bom, eu vou mostrar para vocês as minhas estimativas aqui. Para quem não sabe, essa daqui é a minha estimativa utilizando apenas a página de vendas, hospedando apenas a página de vendas. Eu hospedaria
Eu gastaria isso daqui, mais um domínio, enfim. Eu acho que eu inclusive exagerei um pouquinho no número de requisições e tudo mais, justamente para isso. Essa daqui seria com a aba grupos hospedada, inclusive. Eu já vou. Aliás, inclusive, utilizei serviços para armazenar bancos de dados, APIs, enfim, justamente por isso. E esse daqui seria, além da aba grupos, a aba postagens também. Isso daqui seria uns 20 mil dólares por mês. Né? Esse daqui, ele seria o gasto por inúmeras requisições sendo feitas, enfim, entre tantas outras coisas. E o que eu quero dizer sobre esses números? Bom, o que eu quero dizer é exatamente a importância de fazer negócios antes de hospedar a minha aplicação. E mesmo assim, soltar tudo sob demanda. Eu acho que esses números por si só eles já explicam uma coisa. Cara, eu vou soltar isso daqui sob demanda. Eu vou soltar as coisas sob demanda não. A necessidade de hospedar tudo aos poucos, sabe? Aos poucos. E à medida em que o dinheiro vai entrando, nada de uma vez só. E pro dinheiro ir entrando, para vocês conseguirem a aba postagens mais rápido, é por isso que eu falei. Divulguem esse vídeo, divulguem. Bom, mas e a feira de empreendedorismo? Bom, vou explicar aqui para vocês. Recentemente houve uma feira de empreendedorismo na universidade onde eu estudava. Eu me inscrevi com a ideia chamada Academy SM, que é exatamente essa rede social que eu mostrei para vocês. Bom, eu perdi. Isso daí foi um pouco humilhante, dado que uma das pessoas que ganharam o prêmio foi uma marca de maquiagem. Assim, a ideia não foi ruim, mas assim, cara, eu achei triste, sabe? Eu achei triste perder. E é aquela coisa, eu tava concorrendo a mais ou menos 40 mil reais. Isso foi uma derrota um pouco triste, engoli um pouco seco isso. Tanto que eu faria algumas críticas, inclusive, à comissão organizadora. Eu entendo a comissão organizadora de verdade, porque eles tinham diversos planos empreendedores de 20 páginas para corrigir e vários vídeos de 1 minuto também. Porém, eu, como candidato, fico triste por ter perdido para uma empresa de maquiagem por ter ficado sem meu feedback. Enfim, e eu acho que dar o feedback dos planos empreendedores, pelo menos dos melhores, eu acho que é uma boa, sabe? Das melhores ideias, é uma boa. Fica aí uma crítica construtiva para a comissão organizadora, né? Enfim. Mas por hora, o que eu quero fazer em relação a isso? Bom, eu distribuí um formulário que infelizmente não teve muitos adeptos, mas que me ajudou muito no desenrolar da ideia. É justamente por isso que eu busco o feedback de vocês em relação a essa ideia. Bom, agora para uma outra aba, o que a Academy SM não vai fazer. Certamente, a Academy SM gerou ceticismo em alguns justamente por propor uma solução para a educação, mas ao mesmo tempo educadores e educandos com medo de se sentirem prejudicados por isso. Eu decidi escrever uma lista daquilo que a Academy SM não vai fazer justamente por causa disso. A primeira de todas, substituir professores. A nossa intenção não é substituir professores, mas sermos mais uma ferramenta de monetização para eles. A intenção não é retirar as funções dos educadores, mas trazermos um maior número de educandos, tanto para as universidades quanto para o ensino online. Investir, aliás, colocar mais dinheiro na educação, colocar mais dinheiro de outras pessoas na educação. É exatamente esse o objetivo. E claro, repassar esse dinheiro não só para os educadores e profissionais, como também para profissionais de desenvolvimento, enfim. A segunda, substituir salas de aula. As salas de aula presencial só deixarão de existir até um determinado ponto. No ensino básico você pode ter toda a certeza que não vai ter alteração nenhuma, mas as pessoas com mais de 18 anos, por um processo natural que a internet ela faria, de fato, talvez elas deixariam de comprar um curso presencial para comprar um curso direto na nossa plataforma e consumirem direto na nossa plataforma.
Então, de certa forma, a gente não vai substituir as salas de aula que você teria aí no ensino básico, enfim, mas a gente vai substituir algumas outras. E eu acredito, cara, que isso seria um processo natural. As pessoas iriam se adaptar ao ensino remoto alguma hora, sabe? Enfim. E a terceira coisa é desenvolver os seus próprios cursos. O foco da Academia SM é de hospedar os cursos e fornecer os cursos por um software como serviço, não desenvolver os cursos de nenhum tipo. Pode ser que futuramente eu, Gustavo, desenvolva assim alguma coisa, mas é óbvio que isso não estaria relacionado com a Academia SM. É óbvio. Enfim, eu acho que isso foi muito autoexplicativo, né? Esse slide foi muito autoexplicativo. Bom, e se você chegou até aqui, bom, compartilhe esse vídeo. Ele é de utilidade pública mesmo, justamente para aumentar o debate sobre a minha ideia. Porque a partir do momento em que você propõe uma melhoria para a educação, acredito que você tem que debater com todas as partes interessadas nisso. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Eu criei grupos tanto no Telegram quanto no WhatsApp justamente para discutirmos e validarmos a ideia. Eu não sei muito bem como é que vai funcionar isso, eu estou aprendendo ainda como é que você mexe nos canais do Telegram. Então se eu mandar uma bosta lá, então tá tudo de boa, sabe? Eu tô aprendendo também a mexer nos grupos do WhatsApp. Enfim. E é claro, existem muitos debates que eu quero fazer futuramente com vocês. E, é claro, o primeiro de todos é exatamente a respeito disso daí, cara. Porque, tipo, uma das coisas que eu pensei foi exatamente abrir os grupos de WhatsApp, de Telegram, por um determinado período de tempo. Porque, inevitavelmente, cara, se esse grupo ele for muito cheio, não vai dar pra ler todas as mensagens. Não vai dar. Enfim. E se eu escrever se eu determinar uma determinada, aliás, se eu colocar uma determinada hora, talvez dê para eu debater com as pessoas, talvez dê para eu debater. Enfim, a segunda é o investimento no projeto. Bom, eu já pensei bastante a respeito disso. Eu acho que capital próprio seria a melhor solução. Mas eu gostaria de debater bastante com vocês a respeito, inclusive com pessoas do mercado financeiro, a respeito de capital próprio, capital de risco e doações. Capital de risco, para quem não sabe, seria o dinheiro de um investidor, o dinheiro de um tubarão, entre aspas, né? Enfim, as doações seriam aquilo que eu falei. Enfim, o terceiro seriam as possíveis formas de monetização. É como eu falei, eu acho que a monetização é uma coisa que tem que ser muito debatida também. Questões relacionadas a perfis de menores de idade. Não sei se vocês sabem, cara, mas eu acho que recentemente a Itália, se eu não me engano, a Itália, ela exigiu, ela começou a exigir que para uma pessoa se cadastrar numa rede social, ela teria que ser maior de 18. E eu achei isso uma coisa, um ponto muito importante pra gente discutir, inclusive. Inclusive com profissionais de desenvolvimento, profissionais de direito, eu acho que isso seria muito importante. A quinta, outros recursos de outras redes sociais, como é o caso de stories e de enquetes. Bom, os recursos do Instagram que eu não inseri aqui, por exemplo, seriam os stories, as enquetes, enfim, e as contribuições da Academy SM para a comunidade. Enfim, e eu gostaria de saber se. Como eu posso dizer? Eu gostaria de saber a respeito de reversão desses lucros. Eu acho isso muito importante. Porque é aquela coisa, né, cara? Eu tenho essa ideia, mas eu quero ganhar dinheiro também. Eu quero ganhar dinheiro com essa ideia. Mas eu entendo que alguns professores não achem isso correto justamente por causa de algumas ideologias que eles têm. Mas então, como eu falei, eu quero ganhar dinheiro também. Mas eu gostaria de ganhar dinheiro de uma forma que não fosse tão abusiva. Eu reconheço que outras redes sociais, o que outras redes sociais fazem com seus programas de parcerias é um pouco abusivo.
Eu acho que, de certa forma, essa rede social que a gente tá um pouco abusiva nessa questão também. Por isso que eu acho que é muito importante a gente debater. Muito importante. E é claro, o modelo do negócio. Se vai ser uma cooperativa, se vai ser um empreendedorismo individual, enfim. É basicamente isso. E é claro, quando sair a aba grupos eu vou informar para vocês. E vai estar de fato na hora de monetizar. Enfim. Mas é claro, como eu falei, a aba grupos ela não vai sair sem esses debates. Enfim. Eu gostaria de saber aí nos comentários, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários. Terminei de matar minha Coca-Cola agora. Eu gostaria de saber aí nos comentários o que vocês acharam da ideia. O que vocês acrescentariam, entre tantas outras coisas. E por algum motivo, se você gostou dessa ideia, se você quer contribuir com essa ideia, é como eu falei, eu vou deixar aqui o link do grupo do WhatsApp e o link do grupo do Telegram. E lá a gente vai conversar bonitinho a respeito dessas questões. E é claro, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma crítica. Manda esse vídeo para aquele seu professor da faculdade, manda esse vídeo para seus colegas de faculdade, eu acho que ele é de suma importância. Esse daqui é um vídeo de suma importância mesmo. Enfim. E uma frase que me guiou bastante durante esse ano foi a seguinte: o ser humano é naturalmente polímata. E de fato, o que é um polímata? Ele é uma pessoa que tem diversos tipos de conhecimento. Diversos conhecimentos. É uma pessoa que sabe programação, idiomas, sabe diversas coisas. Diversas coisas. E além do ser humano ser naturalmente polímata, cara. Eita porra. E cara, é basicamente isso. Eu acho que essa é a melhor explicação, sabe? Se a gente quer se guiar pelos nossos interesses genuínos, a gente vai ser polímata, cara. A gente vai ser polímata. As pessoas, elas não têm interesse em um único assunto, elas têm interesse em vários assuntos. Vários assuntos. Bom, e é como eu falei, cara, divulgue esse vídeo. Divulgue esse vídeo para mais e mais pessoas. Mais e mais pessoas. Enfim, justamente para que esse vídeo atinja mais e mais pessoas. Eu gostaria que esse vídeo chegasse inclusive em algum influenciador que poderia divulgar essa ideia, cara. Eu gostaria muito, sei lá, talvez o Abraham, o Super Xandão, alguma pessoa desse tipo. Algum influenciador da educação mesmo, como o caso do Gustavo Guanabara, da Paula Gabriela, do professor Noslen, enfim. Eu acho que isso seria muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Enfim, eu acredito que quanto mais pessoas divulgarem, maior vai ser o debate. E quanto maior vai ser o debate, mais pessoas satisfeitas. Bom, e é isso, cara, é isso. Se você ficou até aqui, cara, eu agradeço muito. Eu realmente agradeço. Mas é como eu falei, entra lá no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do Instagram. Quer dizer, do grupo do Instagram não, do grupo do Telegram. Enfim. E é isso, cara. É isso. Falou, gente. Tchau.